Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta aula eu vou apresentar o Angular CLI ou Angular CLI, que é a ferramenta de linha de comando do Angular. Eu vou iniciar apresentando aqui a aplicação que nós criamos na aula anterior, onde eu apresentei uma visão geral do Angular. Eu criei uma aplicação usando o Visual Studio Code e a linha de comando. Se você assistiu à aula, você vai ver que eu tive que criar os arquivos de configuração do TypeScript, tive que definir o arquivo de configuração da aplicação, que é o package.json, criar a pasta app, e nessa pasta eu criei o arquivo de componente, de serviço e o arquivo que inicia a aplicação. Tudo isso foi feito sem a ajuda de nenhuma ferramenta. Essa estrutura que foi montada na aula anterior é uma estrutura mínima, tá? Porque essa aplicação é muito simples. Imagine uma aplicação mais complexa, com uma estrutura de diversas pastas e com dezenas de arquivos. Ficaria muito trabalhoso. Pensando nisso, a equipe do Angular criou uma ferramenta para ajudar o desenvolvedor na criação da aplicação e dos componentes da aplicação, de uma aplicação Angular 2. Essa ferramenta é o Angular CLI. CLI vem de Command Line Interface. Então, o Angular CLI é o assistente oficial para criar e gerenciar aplicações no Angular 2. O que ela faz? Ela automatiza as tarefas de criação de projetos, componentes, serviços, filtros, módulos, diretivas, etc., facilitando assim a vida do desenvolvedor. É uma ferramenta que foi escrita em Node.js e ela utiliza o Webpack, o Jasmine, o Karma, o Protractor, tá? E as principais ferramentas recomendadas na criação de aplicações Angular. Aqui eu estou mostrando os principais comandos utilitários para criar recursos, né? Então, se você deseja criar um componente, depois que você tem a ferramenta instalada, basta você dar ngg-component e o nome do componente que você quer criar. Aqui você tem vários comandos. Da mesma forma, para gerenciar uma solução, você dá o comando ng, sempre ng, e, por exemplo, para você executar a aplicação é ngserve. Para criar uma nova aplicação, ngnew e o nome da aplicação que você quer criar. Então, com esses comandos, tá, essa ferramenta ela vai automatizar e evitar muito trabalho de digitação. Para você poder usar essa ferramenta, você tem que instalar o Angular CLI no seu ambiente. Tá? E para fazer isso, você tem que ter o Node.js e o NPM instalados, como eu mostrei na aula anterior. Para instalar essa aplicação, eu vou abrir aqui um terminal, um prompt de comando. Basta você vir no seu ambiente, né? Eu vou diminuir a janela aqui, ó, e você basta dar npm. Verifica antes se você tem um Node.js instalado, né? Dá um Node-V, ele vai te mostrar a versão npm-v. Tá? Então aí eu verifiquei, eu tenho os dois instalados, então basta npm install -g, que é para instalar globalmente Angular CLI. Esse comando vai instalar, tá, no seu ambiente essa ferramenta. Aqui no meu ambiente ela já está instalada. Feito isso, você já está pronto para utilizar a ferramenta. E você já pode criar um projeto, um componente, um serviço. Vamos iniciar criando um projeto, um novo projeto. Tá? Para criar um novo projeto, usando o Angular CLI, nós usamos o comando ng, new e o nome do projeto. Então eu vou abrir aqui o terminal
do comando, eu já estou na pasta onde eu quero que a minha aplicação seja criada. Tá? Então, aqui apenas para destacar, quando você dá esse comando, o que vai acontecer? A aplicação, o Angular CLI, ele vai gerar uma aplicação que vai seguir uma estrutura recomendada pelo guia de estilo do Angular 2. Ele vai criar toda a estrutura de pasta, de arquivos. Tá? Então ele vai criar uma pasta com o nome do projeto que você informar, contendo a aplicação, as dependências ele já vai instalar, ele já vai criar a pasta Node Modules e vai instalar todas as dependências nessa pasta. Tá? Lembrando que para fazer isso sem essa ferramenta, você teria que criar a pasta, criar os arquivos, depois dar o npm install para ele instalar as dependências. Então eu vou abrir aqui agora o meu prompt de comando. Eu estou na pasta, essa pasta aqui é uma pasta onde eu estou salvando todas as aplicações Angular, tá? Então vamos criar uma nova aplicação. Então, ó, eu vou seguir aqui o roteiro, eu vou dar ng new, tá? E eu vou criar uma aplicação chamada aula 2. Então eu vou dar um enter, eu vou aumentar aqui, ó, para você visualizar. Note que ele dá alguns alertas sobre alguma coisa que está depreciada, dependendo da versão do Node.js que você tem instalado. Olha, ele criou toda a estrutura do arquivo e agora ele está instalando os pacotes. Tá? Você está vendo aqui a mensagem? Olha, ele criou os arquivos, as pastas, e ele está instalando, fazendo a instalação. Essa instalação vai demorar um pouquinho, então eu vou pausar o vídeo e continuar depois, tá? Então ele terminou aqui, ó, e você vê a mensagem. Ó. Ele inicializou o Git, tá? Ele instalou os pacotes via npm, criando na pasta Node Modules, todas as dependências do arquivo package.json, e ele criou o projeto aula 2 com sucesso. Tá? Então eu vou diminuir essa janela um pouco. Então eu vou limpar a tela, vou dar um dir. Ó, a pasta aula 2 foi criada. Então eu vou entrar na pasta aula 2, vou dar um dir e está aqui, ó, toda a estrutura criada pelo Angular CLI. Agora eu vou usar o Visual Studio Code e vou abrir para mostrar essa estrutura no VS Code. Tá? Na Code ponto, ele vai me abrir aqui o Visual Studio Code. Então eu vou dar um restart aqui. Então tá aqui, olha. Essa foi a estrutura do projeto criada pela ferramenta Angular CLI. Então eu vou explicar resumidamente o que significa cada uma dessas pastas e arquivos. Então, essa pasta E2E é uma pasta contendo os arquivos de teste, tá? E configurações para realizar teste. Tá? Vamos deixá-lo no cantinho aqui. A pasta Node Modules é a pasta onde está todas as dependências necessárias para a sua aplicação Angular 2 rodar. Tá? Na pasta src, de Source, é a pasta principal da aplicação. Tá? Ela contém a pasta app, a pasta assets e a pasta environments. Tem aqui o 5icon, tem o arquivo main, que é o arquivo de inicialização da aplicação, tem o arquivo de configurações de teste, do TypeScript, arquivo de estilo, os polyfills para navegadores antigos. Tá? E na pasta app, ele criou o componente e o módulo da minha aplicação. Tá? Note que eu vou abrir o arquivo de componente. Perceba que para cada arquivo, o arquivo de componente, ele contém o arquivo TypeScript e tem o correspondente HTML, o arquivo de estilo e o arquivo de teste. Tá? E o arquivo de módulo. Note que ele já definiu os imports, fez o decorator e já criou a classe. Tudo automaticamente. Tá?
Então, isso seria a pasta src ou source. Depois aqui, eu tenho uns arquivos de configuração de testes, né? De validação de código, né? Então, tudo isso é feito automaticamente pelo Angular CLI. Tá? Então, eu não tive que fazer nada, apenas dar o comando. E se você quiser, se nós formos analisar o que essa aplicação vai fazer, ó, eu vou aqui na minha app, ela tem aqui o arquivo de component, está aqui o meu seletor, né, que vai definir aqui aonde o meu código da view vai ser executado. O meu arquivo, o CSS está vazio. Tá? O HTML ele tem uma variável aqui, title, que vai ser exibida via databind usando interpolation. Né? E essa variável foi definida aqui na minha classe app component. Então, quando eu executar, o arquivo... Vamos pegar o arquivo index.html. Olha aqui meu seletor definido, né? Ele vai exibir aqui o quê? Eu vou até alterar para você verificar. Ó. Vamos alterar aqui. Ele vai exibir appworks. Eu vou colocar aqui, ó, macorati.net. Tá? Então aqui eu estou usando um template URL. Então ele vai chamar esse arquivo e vai exibir nesse marcador HTML, que foi definido aqui no selector. Tá? Então aqui no meu componente eu defini a URL para o meu arquivo HTML, a minha marcação HTML, que foi definida no index, que vai ser renderizada, a variável vai ter esse valor, que vai ser atribuída, que vai ser exibida. Tá? Aqui eu já vou dar o primeiro comando do Angular CLI. Eu posso vir aqui no terminal de linha de comando e posso digitar ngserver. Ele vai fazer a compilação, tá? E vai atender aqui no HTTP localhost na porta 4200. Então, quando você gera uma aplicação com Angular CLI, tá? Ela vai ser gerada e criada com os recursos do browser sync, que vai recarregar e salvar automaticamente a sua aplicação a cada modificação que você fizer no seu código Angular 2. Ela vai ser roteada automaticamente e vai ficar escutando aqui, ó, nessa porta aqui. E ela vai seguir o Style Guide na nomenclatura, nos testes, nas configurações. O Style Guide é o guia de estilo do Angular 2 que define as boas práticas para nomenclatura, para testes, para configurações e para a criação da sua aplicação. Vamos ver aqui. Ó, ela foi compilada com sucesso. Então, basta eu abrir um navegador e navegar para aquele endereço. Deixa eu trazer o navegador para cá. Então, vamos ver a nossa aplicação sendo executada. Aqui em http://localhost 4200. appworks, tá? Tá aqui a nossa aplicação. Se vocês estivessem perguntando por que a minha alteração não apareceu aqui, é muito simples. Vamos abrir aqui o Visual Studio. Vamos lá na pasta da aplicação. Eu não salvei, né, ó, no Visual Studio Code, então eu tenho que dar um Ctrl S, tenho que salvar. Então, olha, hora que eu fizer isso, eu vou trazer para cá e vou
vou trazer o navegador aqui, você vai ver que o Browser Sync funciona da seguinte maneira. Qualquer alteração que você fizer, olha, eu salvei, olha lá, ele já recarrega e já mostra aqui a alteração. Tá? Essa é a atuação do Browser Sync. Muito bem. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui na minha... Aqui está a minha aplicação rodando. Eu vou parar ela aqui, ó. Então agora eu vou criar um componente, tá? Então como que eu crio um componente? Para mim criar um componente, eu dou o comando ng para gerar um novo componente, dou o nome do recurso que eu quero gerar, no meu caso é component, e o nome do componente. Por exemplo, ng componente test. Então eu vou gerar um componente chamado teste. Você vai ver que o Angular CLI vai criar o arquivo usando a nomenclatura do Style Guide, onde ele vai colocar o nome do seu componente, ponto, a palavra componente, indicando que esse é um componente, e ele vai gerar o arquivo de estilo, o arquivo HTML, o arquivo de teste e o arquivo TypeScript. E também ele vai atualizar o arquivo de módulo, tá? Incluindo a referência ao componente que você criou. Então vamos fazer isso aqui. Eu vou trazer aqui, ó. Então eu vou criar um componente chamado teste. Então eu vou digitar ng, quero gerar um componente, eu vou chamar ele de teste. Estou na pasta da minha aplicação. Olha, ele criou um componente, note que ele criou dentro da pasta source, da pasta app, ele criou a pasta teste e criou o arquivo de estilo, o arquivo HTML, o arquivo de teste e o arquivo TypeScript. Tá? Eu vou abrir aqui, ó, o Visual Studio Code. Deixa eu fechar tudo aqui. Então, ó, ele criou a pasta teste, olha lá, o arquivo TypeScript. Note que ele já deu o import, definiu o decorator, definiu aqui o selector, definiu a referência para o arquivo HTML e para o arquivo de estilo. Tá? E definiu a classe também, com um construtor vazio. Né? No arquivo HTML ele definiu aqui uma string. Né? E ele fez isso automaticamente. E note que aqui no arquivo appmodule ele já deu um import no meu test component, na minha classe test componente que ele gerou aqui no meu arquivo TypeScript e já referenciou aqui em declarations, tudo automaticamente, tá? E já definiu o bootstrap aqui quando eu criei a aplicação com o app componente. Muito bem. Então eu vou fechar aqui. Eu estou usando a janela de comando, ó, mas eu posso, né, usando aqui, ó, abrir uma janela de terminal aqui no VS Code. Ó. Eu estou na aula 2, então agora eu vou dar o comando para criar um serviço. Tá? Para criar um serviço, o comando é ng service e o nome do serviço. Por exemplo, vou criar um serviço chamado teste. Ele vai criar na pasta src app, vai usar a nomenclatura do Style Guide, test.service, ele vai gerar o arquivo de teste e o arquivo TypeScript. E ele vai dar um aviso indicando que o serviço foi criado, mas você tem que definir a referência, né? Ele não foi fornecido ainda, você tem que disponibilizar o serviço. Então eu vou agora usar o Visual Studio Code. Tá? Estou com duas janelas abertas aqui, deixa eu fechar essa janela aqui. Ó. Então, ó, eu já abri aqui a janela, então eu vou dar ng service test. Ele vai dar a mensagem mesmo na linha de comando, ó, e vai indicar que ele já criou aqui para mim na pasta app, ó, o serviço. Tá? Ele já deu o injectable, o import, já decorou com o injectable, já definiu a classe test service e
um construtor. E o arquivo de teste, né? Então é assim que funciona essa ferramenta. Assim como eu criei os serviços, eu posso criar outros componentes, tá? Então ela facilita e ajuda muito no desenvolvimento da aplicação Angular 2. Então, até a próxima semana.